Prezado aluno, bom dia. Hoje vamos falar sobre conforto visual, parte 9, na nossa disciplina de higiene e segurança do trabalho. Vale lembrar que esse assunto não é uma novidade para as nossas disciplinas, inclusive para a disciplina de higiene e segurança, Nós já falamos sobre essa questão de conforto visual em outras aulas presenciais. E aqui eu só quero destacar os pontos, nós vamos relembrar na realidade, destacando os pontos que eu considero importantes dessa aula aqui para vocês, tá bom? Importância do conforto visual no ambiente, Um bom sistema de iluminação. Eu coloquei aqui alguns pontos que eu considero ser importantes ser avaliados e utilizados na prática dentro do ambiente laboral. Uso adequado de cores e textura, criação de contraste e escolha adequada de lâmpadas, As luminárias podem produzir ambiente com conforto visual perfeito, facilita o trabalho assim, Interfere diretamente na produtividade, na venda, na qualidade, de vida de quem habita o espaço. Sistema de iluminação inadequado pode inclusive causar o quê? Acidentes. Isso é muito importante destacarmos que a falta de iluminação é um fator que também contribui para os acidentes, tá? Conforto visual. Lembrando que a luz mais confortável para os nossos olhos, o qual é? É a luz natural, claro, Se pudéssemos trabalhar dentro do ambiente laboral, desenvolver um trabalho com a luz natural seria muito mais recomendado, certo? A escolha de lâmpadas que produzem adequadamente as cores e priorizam lâmpadas e luminárias que evitam que o ofuscamento de forma direta ou indiretamente. Observe nessa figura que esse aqui é um ambiente administrativo, Pode ser um setor de engenharia, um setor de arquitetura, alguma coisa relacionada à parte financeira ou contábil de uma empresa, não importa, É um setor que trabalha na área administrativa e está muito bem iluminado. Esse excesso de iluminação, O excesso de iluminação, ele também pode causar esse desconforto, Pode causar essas queixas, muitas das vezes o colaborador, à medida que ele se sente desconfortável, ele já perde totalmente a concentração ali na hora de desenvolver o seu trabalho. Então, assim, eu coloquei essa figura aqui para nós analisarmos como isso funcionaria, ou como funciona na prática. Como reduzir o ofuscamento? Outra figura que eu coloquei aqui para nós analisar, que esse ambiente é extremamente iluminado, Utilizar vários focos de luz ao invés de um único ponto. É importante usar luminárias que possuem barreira entre a fonte luminosa e os olhos, o olho, além de nunca posicionar a fonte luminosa na linha de visão. Evitar superfícies altamente refletoras. Esse ambiente, além de bem iluminado, a gente observa que tem alguns objetos metálicos, ou mesmo a questão realmente da claridade interna desse ambiente, ela vai interferir nessa questão da iluminação no geral, Então, assim, às vezes fontes, que possuem um alto índice de refletância também causa desconforto, na visão desse indivíduo. Escolha de luminárias. Iluminação geral de ambientes. Optar por luminárias tipo plafons, com acabamento opaco, semi-transparente, ou lustres com efeito de iluminação indireta, Claro que essa questão de interiores, ambiente ocupacional, a gente fala, a gente se refere a todos esses ambientes, seja administrativo, seja de produção, tá? É claro que a segurança do trabalho não vai ser responsável em dimensionar o uso dessas lâmpadas e luminárias, mas nós temos que acompanhar os processos para entender quais são as queixas, o porquê que o colaborador está num ambiente desconfortável ali e que pode ter uma relação com essa questão da falta de iluminação ou excesso, certo? Escolha de luminárias ainda, temos aqui 2 pontos que eu acho importante, coloquei como observação. Em jardins, evitar luminárias com focos de luz na altura dos olhos do observador, Nós estamos falando de um ambiente externo, mas que também as empresas, as indústrias, o ambiente de trabalho possui ambientes internos e ambientes externos, que esses colaboradores podem trabalhar dependendo da função dele. Iluminação de destaque. Luminárias direcionáveis podem valorizar paredes e objetos sem causar ofuscamento. Normalmente essas iluminações de destaque é mais utilizada assim em casa, Você tem um ambiente de trabalho
Tiro por mim, por exemplo, né? Eu desenvolvo um trabalho voltado para engenharia, eu preciso de uma iluminação direta em cima da mesa ou da minha bancada, porque eu preciso trabalhar com um tipo de projeto, um cálculo preciso, alguma coisa relacionada àquele serviço ali que eu estou desenvolvendo. Então, essas iluminação direcionáveis, elas já está falando a própria palavra direcionáveis, ela é voltada justamente para aquele espaço ali que você está desenvolvendo o seu trabalho, tá? É uma coisa muito mais específica, é claro. Essas cores das lâmpadas, a escolha correta da cor da lâmpada, ela tem relação também, ela pode interferir na temperatura do ambiente, tá? E influencia diretamente na sensação que esse ambiente transmite, seja uma questão visual ou seja uma questão de conforto. Dependendo do uso do espaço, né? Pode ser um espaço pequeno, pode ser um espaço um pouco maior. Ideal é combinar diferentes cores para que, de acordo com a tarefa, o sistema ideal seja ligado e utilizado, né? Então, assim, a gente está falando de iluminação, de pessoas dentro desse ambiente de trabalho, né? Muitas das vezes o pé direito, às vezes o excesso de luminárias, de lâmpadas ali também causa um desconforto, muda a questão da temperatura do ambiente, né? E fica um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais quente aquele ambiente ali, devido justamente o contingente de pessoas e todos esses fatores aí relacionados à questão da iluminação, tá? Aqui ainda com relação a essas cores, utilize cores brancas para iluminar grandes áreas e espaços de trabalho. Normalmente, grandes comércios, indústria, como mercados, lojas de departamento, né, usam essa cor de iluminação. Utilizar cores amarelas em quartos e salas para trazer a sensação de aconchego. Observe que a questão da iluminação, a gente acha assim que é uma coisa muito básica, né? Mas na realidade, se nós avaliarmos todos esses contextos aqui que nós comentamos, né? Destacamos alguns pontos aqui, a gente observa que a iluminação ela interfere até no tipo de ambiente que você está. Seja num quarto, seja numa produção, seja num ambiente administrativo, né, no escritório. Então, assim, são ambientes, né, e cores que tem que ser realmente muito bem direcionáveis, não é verdade? Até para evitar que esse colaborador realmente fique exposto ali durante toda a sua jornada de trabalho, aquela iluminação em excesso, aquela claridade. Vai chegar um determinado momento que ele não vai mais conseguir produzir como ele deveria, né? Talvez até impactar realmente nessa questão de objetivo de meta no final do dia, porque ele vai se sentir cansado, com a vista cansada, e vai ter muita dificuldade para concluir ali aquele trabalho, não é verdade? Isso aí acontece, já aconteceu comigo, então assim, a gente tem que entender o tão importante que é essa questão da iluminação do ambiente de trabalho, tá? Aqui, ainda com relação a essas cores das lâmpadas, né? Eu coloquei uma coisa assim bem simples, né? E essa figura aí pra gente entender. Vidros têm índice de reflexo 0, né? Os vidros. Enquanto o espelho, ele tem um índice de reflexo de 100%. Então, assim, essa questão realmente de ambiente que possui muitos espelhos, né? Ou vidros, se a gente puder substituir uma coisa pela outra e evitar essa refletância, né, vai evitar também o ofuscamento, né, e vai evitar que esse colaborador também fique exposto ali durante toda a sua jornada de trabalho a esse excesso de vamos dizer assim, de claridade, né. Então, assim, é muito importante falarmos sobre isso, porque os ambientes ocupacionais, eles tendem, quando vamos fazer o levantamento de calor, ruído, iluminamento, né? Alguns fatores, o próprio empregador, às vezes, ele não leva em consideração essa questão do iluminamento, mas um fator necessário trabalhar com a questão do iluminamento do ambiente de trabalho. Temos que entender que o ambiente de trabalho, além de ser bem iluminado por uma questão de acidente, ele deve também ser bem iluminado por uma questão de conforto do trabalhador, que isso não envolve só a visão, envolve realmente também a questão fisiológica, né? A questão mental ali de ele estar concentrado, desempenhando, desenvolvendo uma atividade precisa. Muitas das vezes, em setores administrativos, as pessoas trabalham com planilhas, né? Tem que estar alimentando. As áreas de logística são atividades assim que tem uma atividade assim, é um serviço de bastante precisão,
porque você está alimentando ali planilhas, tem que estar acompanhando tabelas, fazendo a distribuição de material, né, fazendo pedido, e dependendo da atribuição desse indivíduo, ele realmente sofre bastante com esse fator de iluminação, porque ele trabalha a maior parte do tempo utilizando o computador, né? Então esse ambiente precisa ser um ambiente que tem que ser levado em consideração essa questão da iluminação, tá? É muito importante isso. Bem, eu espero assim que tenha clareado mais as ideias de vocês. Na realidade, nós estamos revendo, né? Eu coloquei aqui os pontos que eu achei relevantes nessa nossa aula, né, de higiene e segurança do trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar pelo portal da Proesc, pelo WhatsApp em horário comercial, de segunda a sexta-feira, tá? De segunda a sexta-feira, pra gente estar conversando, e através do nosso grupo aí, para estar tentando tirar qualquer tipo de dúvida, certo?